Beleza, mais um episódio no ar. Sejam muito bem-vindos ao Tamanho PMG Podcast. Eu sou o Fernando Augusto, nós estamos aqui com o Renato Brambila, sem o Clóvis Zimmermann hoje, que está na parte técnica da coisa aqui atrás, mas com dois convidados que para nós dois é muito, muito especial. A minha irmã, Thaisa Valéria, ou Valéria Feliciano, né? Pros íntimos é Thaisa, mas para quem vai contratar é a Valéria Feliciano. E o esposo dela, meu cunhado, Jack Feliciano. Então sejam muito bem-vindos aí, uma honra para mim, especialmente receber vocês aqui, para falar da Infolk Business. Isso aí. Uma coisa que é muito importante agora na vida de vocês, é um filho mesmo, né, eu imagino? Nossa, é um filho adolescente já. É um filho adolescente já? Na minha vida é adolescente. Ela trabalha que nem adolescente. Ih, rapaz. Mas para falar de vários assuntos que a Infolk cobre, que nós estávamos conversando, eu e o Jack, e é quase que uma religião o negócio mesmo, né? Ulteriormente, lá na ponta é uma religião mesmo, mas o nosso core na prática assim, do dia a dia é o foco na liberdade, né? Que o ser humano do século 21, década de 2020, ele está muito tolhido na sua liberdade, né? Tá ficando difícil na questão tributária, na questão da liberdade de expressão e tudo mais. Corre para a Argentina, corre para o Brasil, corre para os Estados Unidos, corre para a Europa, todo lugar ele leva uma cortada. E a gente vem defendendo esse princípio, principalmente nessa questão de apoio na gestão administrativa dele mesmo. Maravilhoso. E o legal de tudo isso, hoje, até para a questão do entendimento do pessoal, eu achei o tema bem interessante, que, diga-se de passagem também, Thaís é minha prima, todo mundo sabe que o Fernando é meu primo, automaticamente é minha prima, então a gente se conhece de alguns janeiros já, né? Diga-se de passagem. E quando a gente começou a conversar, até para entender um pouco mais o que eles fazem, eu assimilei com uma coisa que eu costumo falar direto isso. O governo nos cobra muito imposto. E eu não ligaria de pagar imposto, diga-se de passagem, se eu tivesse isso de volta. Sim. Se eu tivesse uma educação de qualidade, se eu tivesse aí... até comentei com vocês que furou o pneu do meu carro automaticamente. Por quê? Porque eu passo em cada rua que só tem buraco. Ou melhor, cada buraco que só tem rua, tem uns pedaços de rua, né? E o PVA em dia, né? E o PVA não. Inclusive agora vai voltar o DPVAT. Então, agora você tem que pagar. Engraçado que assim, eu fui fazer o pagamento lá do carro lá, tipo assim, eu tive que pagar o desse ano e do ano que vem. Nossa. Tipo, é um negócio meio estranho, assim, quando você faz a jogada do carro no ano, você tem que pagar e repagar. É um negócio meio louco isso aí. Aí você precisa de segurança. Que segurança que nós temos hoje, né? Você tá à mercê. E assim sucessivamente. Então, todo esse meio, né, eles te cobram, comem uma fatia aí, que agora não me recordo se é 5 meses do ano, ou se é 7% ano passado do ano, foram né? quase 6 meses do ano você trabalha para pagar imposto. É um número muito significativo. E claro, se eu puder me defender nesse sentido, e tem muita gente que pensa nisso, né? Cara, por que eu vou pagar até imposto se eu usufruo tão pouco? E não adianta falar assim, claro, a classe minoritária, a maioritária classe que talvez não tenha recursos tão avantajados nesse sentido, talvez utilizem mais essas ferramentas do governo. Em contrapartida, quem labuta, trabalha e consegue captar um pouco mais dessa fatia em relação ao financeiro, acaba deixando na mesa para o governo, sendo e pagando que por fora. Não, deixa na mesa para o governo, e nesse sentido, ele ainda acaba pagando um plano de saúde, segurança particular, né? Tipo... escola para os filhos é particular, né? E assim sucessivamente. Que é aquela classe média, às vezes até média alta, mas que não chega a ser rico, né? Ser rico, mas, né? Mas que é o que mais deixa o dinheiro na hora do... Deixa o dinheiro na mesa. Então, tem muita gente que quer entender um pouco como que funciona esse processo, porque não é que não queremos ter a nossa parte de contribuição, que a gente faz isso a partir do momento que a gente compra um chiclete. Né? Tudo que a gente consome hoje, a gente está pagando um percentualzinho do imposto ali. Né? Um percentual do imposto, né? Diga-se de passagem, desde do tabaco, que é o cigarro, que é impostos altamente elevados. Bebida alcoólica também tem essa mesma tributação alta.
né? E automaticamente tudo que você vai comprar ali tem um fiozinho, né? De imposto. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido, que conversando eu consegui compreender um pouco disso, né? E, tipo assim, como que esse processo de não sonegar, mas você fazer uma defesa do teu dinheiro nesse sentido. E é justamente isso, a gente não trabalha com nada ilegal, né? Bom deixar isso bem frisado já de Porque antemão, tem né? aquela questão, offshore, offshore não pode, né? Offshore é ilegal. Coisa de bandido. Essa foi a primeira coisa, gente, nossa, é curioso isso, mas foi a primeira coisa que, não, minha irmã tá mexendo com offshore. Que isso? Daqui a pouco vai aparecer Mas traficando. porque a gente vê na TV e pensa, meu, que negócio ruim, né? É que infelizmente tá ligado normalmente a escândalos. Quando sai na mídia é relacionado a escândalos. Mas offshore nada mais é do que uma empresa fora do Brasil. É como uma empresa no Brasil, só que fora. Só isso. Uma empresa aberta fora do país. Não tem nada de ilegal. Só é legal quando você sonega. Como é aqui também. Se você sonegar, você também tá cometendo um crime. Então... E a Infoco, nesse sentido, então, ela vem para trazer isso para quem quer ter um pouco mais de segurança jurídica nesse aspecto. Eu diria que, voltando um pouquinho, assim, até é legal porque tu fizesse história, né, Renato? Se a gente voltar lá no século 13 e 14... Nossa, voltar um pouquinho. Mas ali... Voltando aí uns 700 pra anos. história, os macaquinhos. Mas imagina que o mundo era tão caótico ali, né, naquela Europa, teve, né, o Carlos Magno e tal, e daí a Europa se transformou em feudos e acabou o Império Romano, aquele catatal de feudos. E aqueles feudos começaram a virar feudos maiores e tal, veio todo aquele pacto de vassalagem, blá, 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 blá. Começou-se a cobrar muito a existência de uma figura forte, de um rei forte, de uma nação, de um estado. Por quê? Porque precisava-se de uma lei que coibisse aquele rouba-rouba, né? Principalmente no trânsito. À medida que o tempo foi passando, a gente nota que o estado que era importante lá, que era tão demandado, começou a ser menos demandado, né? E ali já no século 17, 18, começaram as políticas. Peraí, vocês cresceram demais. Nações, peraí, governos, deixem a gente em paz. Nasceu o laissez-faire, né? Toda aquela questão do liberalismo, né? Hoje, passaram-se mais aí 200 anos, nós atingimos um novo patamar nessa questão, principalmente financeira e monetária. Ela não é... Ela é econômica, sim, claro, porque tudo é econômico, né? Tudo é economia, mas ela é principalmente financeira e monetária. Nós temos mais liberdade de fluxo financeiro porque nós temos criptoativos, por exemplo, nós temos facilidade de remeter recursos daqui para lá, de prestar serviços digitais, porque os serviços mais valorizados hoje não são produtos físicos, são digitais, são propriedade intelectual, por exemplo. Né? Daqui a pouco eu tenho um produto que eu transformo numa franquia e eu vou cobrar royalties. Pô, mas eu preciso cobrar royalties, eu preciso estar no Brasil? Se, por exemplo, o Renato franquear a Brambila Burger, ele precisa estar no Brasil ou ele pode morar lá no Caribe ou lá em Mônaco e receber os royalties? Então, quer dizer, quando o eixo do valor ele pende para a propriedade intelectual, para os ativos digitais, cara, daí eu começo a sentir que o governo começa a me atrapalhar. E daí quando ele atrapalha demais, ele não justifica a sua existência, eu digo, peraí, eu vou para onde me tratam melhor, para onde me cobram menos, para onde eu tenho melhor retorno sobre o meu tributo. E daí eu quero ter liberdade de trânsito. O Brasil tá me sacaneando agora. Pô, tô pagando tributo demais e tô recebendo de menos. Então eu vou para os Estados Unidos. Opa, peraí. Os Estados Unidos está me cobrando mais ainda? Mas aqui tá bom. Se tá bom, eu vou ficar aqui com quanto eu pague caro. Não, mas espera aí. Ali nas Bahamas eles não me cobram nada.
Então nós, e empresas que como nós acreditam nisso até por ideologia, nós acreditamos que o governo precisa ter concorrência. É o que a gente até chama, né, de... Interessante essa visão. Né? Isso tem um nome, panarquia, né? Então a panarquia tem concorrência para tudo, cara. Tem concorrência. Por que os bancos são melhores nos Estados Unidos que no Brasil? Porque tem mais... Né? Por que telefonia celular é melhor lá do que aqui? Melhor na China, por exemplo? Tem mais opções. Tem mais opções. Por que o governo tem que ter só um? Cara, se o PT quer se estabelecer, que o PT cobre os seus impostos, né? Sei lá, o Bolsonaro estava em que... PL. Estava no PL aqui. Que os bolsonaristas, esteja o Bolsonaro onde estiver, cobrem os seus impostos, porque daí eu vou sentir que, peraí, Tem se liberdade, eu tô tendo né? mais, eu vou passar por outro, eu vou pro concorrente, né? Então, quando empresas como nós se estabelecem para oferecer isso pro cidadão, ele está dizendo, opa, se não tá bom no Brasil, eu vou migrar para o Paraguai, por exemplo. Mas eu não preciso migrar fisicamente, eu posso migrar os meus negócios para lá. Barbaridade, eu falei um monte, né? Eu tenho... Mas isso que é o legal. Quando... Até ficou, acho que, bem entendível nesse sentido, porque essa questão de migração, eu gostei muito dessa palavra, a concorrência entre os estados. Isso eu acho que é algo bem pontual. Não, e daí tu vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos o pacto federativo deles é muito mais flexível, né? Você tá chateado lá com a Califórnia, que tá cobrando altos impostos, liberando drogas e tá virando um lixão a céu aberto. Aí você vai pra Flórida, vai pra Texas, por exemplo, vai pra Arizona, vai pra Oklahoma. Putz, tá melhor aqui, vou ficar aqui, vou pagar meus impostos aqui. Foi o que até o... E o cara pode, normalmente, Elon Musk ele pode fez continuar exatamente lá, né? Ele isso. continua na Califórnia, fisicamente falando. Ele leva suas empresas, leva leva a tudo sua pra- residência, passa a pagar o imposto de renda dele em outro estado, e ele continua transitando nos Estados Unidos normalmente, porque ele segue sendo um americano, né? A Europa também tem isso hoje, né? Então, nos Estados Unidos tu consegues migrar de um estado para outro livremente. A Europa também, tu migras de um estado para outro, né? De um Na país verdade, pra se outro você estiver livremente. na União Europeia, você tem um passaporte português, mas você pode morar, né? Uhum. Teve um exemplo. Qualquer lugar. Pode morar em qualquer lugar da O Europa dentro da Brasil União aqui Europeia. É complicado, né? Porque, tipo, claro, a gente nota que existe um êxodo Para o do sul. nordestino para cá, que casualmente é interessante isso, né? Cuidado. Não, eu posso falar mal até Os porque tem haters. um certo lugar de fala, porque A liberdade de eu expressão tenho tá bem dupla complicada. cidadania, né? Eu tenho dupla cidadania, sou nascido em Santa Catarina, mas eu me criei no Rio Grande Do sul. do Sul. O Se que não, já- é que tu puxou um nordestino. Aí se tu fala Rio Grande, aí eu, Não, né, fica... Mas é o que já garante a dupla cidadania, porque se tu chama Rio Grande do Sul, tu sabe que tu não é de lá. Porque pro gaúcho só existe um Rio Grande. Vamos saber disso, interessante. Nossa. Cara, mas Modéstia não existe, né? Não, mas você sabe que até o pessoal do Pretinho Básico tava falando isso recentemente, assim, mês passado, eles estavam falando que o gaúcho, assim, pá, é difícil às vezes. Cara, e o Rio Grande do Sul tá uma bosta hoje. Tanto que tu vai pra Camboriú, tu não encontra um motorista de Uber que não seja gaúcho. E de Porto Alegre ainda. Tem. Os venezuelanos. Os nordestinos também. Nordestinos também. Eu disse assim, tá, mas vem cá, cara. O que tá, né? Como é que tá lá no Rio Grande e tal? Ah, não dá, cara. O PT Violência. acabou, né, com o Rio Grande e tal. Violência. Daí ele migrou. Não, violência é piada, né, cara? Tu tá ali na Redenção, chega às 5 da tarde, o brigadiano chega pra ti, brigadiano, né? Tchê, tu vai ficar aí? Não, porque é o seguinte, chega às 5h30 aí, a gente tá indo embora, né, porque salário não paga a nossa vida, né? O cara disse pra tu ir embora porque a polícia tá saindo. Então, é isso É carona. que 30 anos daquele governo fez com o Estado. O que o gaúcho faz? Ele migra pra cá. O nordestino migra pra cá. Migra pra aquele recanto ali que Balneário é um pequeno paraíso ali da iniciativa privada e do empreendedorismo. Tu vê que, cara, é um lugar onde o edifício ele tá praticamente dentro do mar. Ou seja, o ecochato do governo não conseguiu chegar lá, porque o ecochato tem uma pressão grande no governo,
por causa dos votos, né? Aliás, ele nem tem tanto voto assim, mas ele faz muito barulho. Então, Mas ecoa, né? ecoa. Uhum. Tipo, não tem tanto nada que pra em fazer. Florianópolis é impossível, você não constrói nada no mar lá. Na beira do Não tem mar. nada bonito como tem ali em Balneário, né? Aquela entrada lá pro mar e a duplicação, triplicação da faixa de areia. É tudo tão lindo, é tão Dubai, né? E a gente faz propaganda hoje disso. E aí em Florianópolis não pode, porque o ecochato não quer que toque no mangue dele. Tem várias situações nesse sentido, complicado. né? Esse é um assunto bem... Delicado. complicado. É que eu penso assim, ó, eu tava andando lá pro lado de Pissarras com a Grazi, e aí tem casas na areia. Só que daí você limita também a transitação do pessoal, porque daí, tipo, ali eu não posso entrar porque alguém furou o ecochato lá, né, e construiu a casa dele lá e virou um... Não, mas você vai ver que o particular. ecochato é o cara que constrói a casa na areia. Esse é o problema. Ele vai viver com o pé na areia, ele vai cuidar do mar, E não vai deixar e ele não vai deixar o empreendimento chegar ali e fazer aquilo ali de forma correta. Também. Então, mas aí existem esses dois lados, né? É complicado. Mas enfim, Não, mas eu definitivamente entendi. a forma ilegal não é o negócio. Eu entendi a fala nesse sentido, porque, na verdade, assim, você está deixando de desenvolver um local, um país, devido a algumas observações, né, que poderia se deixar de lado. E eu acho que é até interessante a gente entrar nesse ponto, que daí o pessoal vai acabar entendendo. Quando a gente fala dessa migração do nordestino, do pessoal lá daquelas terras mais improdutivas, digamos assim, porque existe uma falta de uma água, enfim, tem uma... improdutivo no sentido de produção de alimento mesmo. Exatamente. E um dia eu pensei, cara, mas por que não fazem que nem lá em Las Vegas e monta-se cassino, pega um pedaço desse estado lá, dá-lhe cassino lá e deixar... Já que não produz muita coisa no sentido de, estão lá perrengueando, cara. Vamos lá, tipo assim, separa o estado e levantam as construções lá. Questão turística da coisa, né? Exatamente, vamos Explorar trabalhar em cima disso aí. E aí, mas o Pacto Federativo não permite isso, porque, não, foi proibido até os bingos aí, porque os velhinhos lá gastavam seus salários lá, vão proibir tudo, né? Aí, aonde que eu quero chegar nisso aí? No Brasil, se você pegar teu celular, qualquer aparelho de celular, você consegue baixar um aplicativo, diga-se de passagem, que tem todas as máquinas de um cassino eletrônico ali. No celular você pode jogar, mas por que você pode jogar aqui, né, sendo que é proibido? Aí acho que entra justamente aquilo que nós estávamos conversando ontem, porque essa parte de legalização, que se lá fora pode, então eu hospedo no servidor, lá fora, né? Por enquanto, o brasileiro, que se tudo der certo vai continuar assim, a gente ainda pode consumir serviços do exterior. Então todos nós somos livres para consumir Netflix, ainda, Facebook, né? Do jeito assim, que então, tem por enquanto nós podemos. Então é daí que a gente parte, né? A gente é importante isso. parte do sentido de que a empresa não precisa estar no Brasil para a gente consumir o produto dela. Uhum. É uma opção da empresa de estar aqui ou não. Ela vai vir para cá se for bom para ela. Porque ninguém não quer lucrar. Não faz sentido você ter um negócio para fazer filantropia. Então, partindo disso, a gente pode entrar no ramo dos cassinos também. Né? Não, essa questão da liberdade do consumo, ela é delicada, né? Porque hoje o mundo inteiro sempre pôde consumir do mundo inteiro, né? Tu sai daqui, tu vai até o Egito, tu chega lá, tu compras um tapete, traz para cá. Mas se tu quiseres comprar pelo eBay lá dos Estados Unidos e vir para cá, pode fazer isso também. Pode comprar um produto aí digital da Netflix, por exemplo, né? Pôr na tua casa, a Netflix não precisa ter uma sede no Brasil. Tu tá comprando diretamente lá. Essa liberdade nós temos desde sempre. Onde nós não temos isso? Nós não tínhamos isso no que nós chamávamos de cortina de ferro, que era aqueles países do bloco socialista lá, comunista, né? Da Rússia, da Alemanha Oriental lá, antes da perestroika, né? Então o que acontece? Hoje nós já começamos a ver isso acontecendo de novo, que depois da criação da FATCA, né? Que essas políticas de exigência que tu reportes o
o proprietário último das empresas e os fluxos financeiros do americano fora dos Estados Unidos. O México também hoje proíbe que produtos estrangeiros relacionados a jogos sejam negociados dentro do México. A qualquer momento, o governo pode bloquear que o brasileiro compre produtos estrangeiros. Eu até vi uma notícia sobre isso recentemente. Teve um pessoal aí do sindicato das esquerdas aí, o pessoal de vários partidos de esquerda, que levantaram a lebre, chamando a Shein, a Shopee, a AliExpress de algo pejorativo, não lembro muito bem qual era o termo, e dizendo que deveria existir algo do governo... Contrabando. Então, que proibisse a entrada desses produtos aqui, ou taxasse, meu Deus, de tal forma que fosse inviável para a pessoa daqui comprar e preferir comprar do mercado interno. Por que eles fazem isso? Porque a competição tá muito boa. A gente, de fato, tá comprando de fora. Sim. E aí a concorrência... Mas vocês lembram daquele programa que passou até foi na Bandeirantes, que ele passava antigamente, que passava dentro dos aeroportos, né? Tem isso ainda. Não sei se ele ainda passa, enfim, eu acho que... até foi pego as joias do Bolsonaro. Não, é que esse foi... mas não foi o programa que pegou, foi Não, então... Sim, mas é que daí... É que a Receita Federal... Publicizou isso aí de uma forma... Isso. E era muito comum, porque eu, assim, gosto de acompanhar na internet, os casos mais comuns que mais aparecem são justamente de comerciantes, gente que tem a sua lojinha ali na 25 da vida, e foi para a China comprar as sopas, chegava aqui com as sopas, e aí a alfândega já taxava em cima, não. Ou, aliás, né, porque uma certa quantidade você só pode carregar aquilo que eles definem como consumo pessoal. Então, o resto ficava, era retido. O que era... Aí eles têm o limite, que era, na época, de $500, se não me engano. No Paraguai hoje é $500. E acima disso você paga uma multa, né? E eles poderiam pagar a multa e levar aquela quantidade, mas o resto era retido. Então é justamente sobre isso, né? A gente não tem liberdade. Na verdade, a gente tem, no momento, o consumidor final, né? O cidadão que quer comprar um produto, ele consegue, dependendo do tanto que vai custar, ele consegue. Agora, para revender, né, no atacado, aí já é uma importação realmente um pouco mais... Porque é isso, no final de contas, falando sobre liberdade, é justamente isso, né? A empresa, ela deveria ter a liberdade de fazer aquilo que é melhor para ela, desde que, claro, não fira de forma direta o cidadão, mas ela deveria ter. Tem coisa que ela deveria poder fazer, né? Imposto, né, como já está o nome, é algo imposto para todos nós. A gente não tem a opção, a escolha de não fazer aquilo. Ninguém tem. Tá imposto. Então a gente vai tentar ir para um lugar onde a gente é imposto mesmo. Isso. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, até para o pessoal que está nos assistindo ali, ou nos escutando. O pessoal entender mais ou menos o que nós estamos querendo dizer aqui. Na verdade, entendermos o que está se querendo dizer aqui. Dá um exemplo que acho que vai ficar bem ilustrado. Exemplo. Nós estamos numa cidade ao qual tem ruas. E a prioridade, ela deixa de ser, vamos arrumar essas ruas para colocar mais lombadas eletrônicas. Por que mais lombadas eletrônicas? Porque vai automaticamente se gerar, não o imposto em si, mas vai se gerar a multa. E a multa é o quê? 50% para a cidade e 50% para o Estado. Então, quer dizer, isso há uma carga a mais vindo para os cofres públicos. Né? E isso automaticamente você recebe uma multa, que, gente, vamos combinar, às vezes você está distraído ali, passou 50 por hora, pegou o flashzinho, vambora, vai com Deus, mas um mêsinho tá lá o boletim na tua casa lá, você foi premiado, você ganhou uma telecena, né? Tipo assim, só que por que agora vamos lá, em vez de tributar nesse sentido, eu quero dizer assim, essa multa, se colocar lombada eletrônica, por que não faz lombada física, então? O resultado não seria o mesmo? Tipo, o cara vai ter que parar nessa lombada, vai ter que atravessar. Se o negócio é diminuir a velocidade, por que não se coloca, então, lombada física, que não vai doer no bolso do cidadão,
Talvez no carro, na hora que se o cara Se ele passar passar correndo, né? acima, claro. Mas não vai doer no bolso do cidadão, mas acaba tendo essa tributação, esse descargo de dinheiro, o descarrego de dinheiro do bolso do cidadão para os cofres públicos para ajudar a juntar um montante, né? E outra coisa, só para o pessoal entender, que quando a gente fala do Estado em si, o governo, essa é uma visão minha, tá, gente? O governo, ele diz para você assim, ó, você não sabe lidar com o seu dinheiro. Então nós vamos, você está registrado, nós vamos tirar aí 9 a 10% do FGTS do teu salário, nós vamos guardar para você, nós somos pessoas boas, nós vamos guardar, E investir para você. nós vamos investir esse dinheiro para você. E aí você todo feliz está guardando, tirando do teu bolso aquilo que você está ganhando, dando para o governo e falando assim, tá bom, você é tão legal, e dá esse dinheiro Daí pro ele governo. investe, fica com o rendimento para ele. Ele e fica não com te passa rendimento e não remunera o cara que tá dando dinheiro Se para pelo investir. menos ele te desse a opção, né, Gê? Tipo assim, ó, Queres ou não. você que tem o FGTS e há muito tempo você não mexe no seu FGTS, fique tranquilo, você já investiu em algumas usinas por aí fora do país, Metrô, né, pagos na pelo Venezuela. metrô e etc, né? Então fiquem tranquilos, seu dinheiro está bem. bem aplicado. Você né? É, é no sócio final, de alguma coisa lá fora e você nem tem direito, tá? Mas fica assim. Não tem como falar de processos econômicos sem falar, sem trazer política. para É porque não é uma natural. exclusividade do Brasil. E justamente Né? tudo que a gente está conversando, né? Quando se colocou o Estado como concorrência, eu adorei essa colocação, porque tá tão distante, mas ao mesmo tempo tá tão perto. Que parece que tá tão longe, mas não é tanto assim também, que eu não tô longe para ter 1 milhão. Mas tem tanta gente que tem alguns milhões aí que fala assim, porra, mas eu levei tanto tempo para guardar essa grana, cara, agora o governo aqui na mão grande. Porque vocês devem ter escutado aí o pessoal falando que, o pessoal aí dos vermelhos, falando que agora seria interessante que quando a pessoa morre e tem uma grande fortuna, que fique pro Estado. Uhum. Estados Unidos, né? Estados Unidos Os come Estados bastante Unidos morde 50%, mais de 50%, dependendo da fortuna, do teu herdeiro. E, aliás, o faz ainda de uma maneira muito Eu não sabia que os bandida. Estados Unidos tinha isso, não? Caraca! Os Estados Unidos, nos últimos governos Por isso que não se paga tanto democratas. imposto lá, então, porque... Cara, é horrível. Mas se como a paga gente- bastante imposto. O que não se paga muito imposto é sobre o consumo, né? Eu acho que o preço do produto Final é mais barato. na prateleira não é tão... Apesar que, assim, paga em dólar também, né? Que se a gente fizer a conversão, talvez você Mas o consiga... americano, ele paga imposto de renda a partir de $600, se eu não me engano, já. Que para eles é um valor ridículo. Né? Seria o correspondente a um estagiário que ganha mal aqui. Mas eu tenho que ver esse cálculo. Mas se eu não me engano, $600 eles já pagam 8%, um valorzinho assim de imposto de renda da pessoa física. Mas o que acontece? Imagina que a gente sempre fala sobre isso, né? Basta um bom governante para dar uma boa melhorada no país, né? Porque a cada governo democrata nós tivemos perdas assim ostensivas da liberdade do americano. E hoje o coitado do americano, além de ser dos dois que existem, ele é um dos que não importa onde o cidadão esteja, ele continua pagando imposto nos Estados Unidos. Isso é uma coisa extremamente cruel. Só os Estados Unidos e a Eritreia que tem isso. Eritreia que a maioria das pessoas nem E a lembra gente que existe. imagina né? que em breve o Brasil também, né? Pode ser, Estamos- tá louco, ó. Bate na madeira. Imagina tu pagar imposto porque tu é brasileiro, cara. Eu vou falar que as triste. nossas previsões, não previsões, né? Mas as nossas análises se cumpriram com muita rapidez. Ano passado a gente fez umas análises nas nossas redes sociais e falamos, ao longo de 2023, tal coisa aconteceram. Simplesmente tudo o que nós falamos que ia acontecer ao longo de 2023 aconteceu nos 2 primeiros meses. Então, assim, a coisa tá a galope, sabe? Tá bem. Eu vejo, assim, eu tô bem preocupada. A gente tá indo embora do país, mas fica um pouco de, né, a gente tá deixando pessoas que a gente ama, a gente não tá indo com... Se pudesse levar todo mundo, seria ótimo, né?
Porque Eu tô aí. Então, ele joga na mala e... a gente... Eleva. Porque a gente gostaria, né? A gente tem um carinho pelo nosso país, pela nossa terra. E é triste ver que entra um governo já e consegue... Eu não tinha muito essa visão, né? Quando eu era mais adolescente e tal, eu nem entendia nada de esquerda e direita, liberalismo, socialismo, não fazia ideia do que eu tava falando. Mas hoje, assim, eu vejo como é a história, ela conta, ela mostra o que dá certo e o que não dá certo, mas existe alguém que quer tentar repetir o que não deu certo. Né? É interessante essa fala aí, repetir aquilo que não deu certo. Por exemplo, não que o governo anterior, tipo Lula, digamos assim, os 8 primeiros anos de governo dele, tenha sido ruim, mas poderia ter sido muito melhor, entendeu? Mas é Lula tem uma infinitamente. sorte fora do comum. Ele surfou nas commodities. Agora, de novo. Ele tem muita Agora, de sorte. novo. Então, ele tipo chegou, assim, o dólar tá de novo baixo. Pois é. Ele tá pegando de novo uma inflação nos Estados Unidos. Ele tá tendo sorte de novo. Só que não aproveita de surfar onda, né? E não, nós ele não vai, mas escapando... ele não vai surfar onda. Ele vai aproveitar pra deixar tudo igual e pra nós aparecer, mas já tá igual ao ano passado. Mas é que, tipo assim, o pessoal já tá vendo que isso não tá funcionando, né? Esse discurso já não tá mais colando. Tipo assim, se tu analisar de 4 a 8 anos atrás, há 12 anos atrás, o brasileiro tava cagando com a política. Verdade. Mas cagando mesmo. Ninguém sabia o nome de um ministro do Agora STF. o cara quer pegar quer sabe olhar o histórico do político pra votar. Mas aí isso você é incrível, tocou num ponto legal. interessante, né? E a gente eu tá vou falar um negócio aqui que politicamente. certeza vai fechar o nosso programa. Não, tá mas bom. é que hoje em dia, eu não vou citar nomes, mas assim, hoje em dia político do STF, né? Que tem essa, né? Desculpa, mas não é mais juiz do STF, né? É político do STF. Enfim, os caras estão... Era até ideal que a gente não soubesse os nomes. Se a gente for ver, quanto menos a gente soubesse o nome, era o certo. Melhor, números, né? Porque você... Eles são... É porque eles estão sendo... Eles estão cumprindo com o seu papel. Olha, eu vejo, já que a gente trouxe tanto à mesa, cuidado. A questão do... Você não ser preso. Não, a questão da política norte-americana, né? Já que a gente já trouxe tanto à mesa isso. Mas olha o cuidado que é, né? Ser um juiz da Suprema Corte, né? Olha o prestígio que era, pelo menos até pouco tempo atrás. Não sei como é que tá hoje em dia. Virou hoje cargo em dia, político. Infelizmente. O mas Brasil copia os Estados Unidos, né? A gente sempre fala isso. E eu não tô falando que as decisões estão certas ou estão erradas, Vicky, mas é o que é. Há 10 anos atrás, você escutava falar do STF? Não, e detalhe, é que, tipo assim, na verdade... a diferença do STF para STJ. Gente, mas aí tem uma coisa também, né? Hoje em dia você escuta a rodo. Hoje no Brasil, nós definimos aí que nós temos os 3 poderes. Nós temos bem distintas a relação de cada um. Só que hoje, por exemplo, o STF já legisla. Sim. Ele já tira o cargo do deputado federal, estadual, hoje em relação ele faz o que ele quer. Né? Mas até aí, tipo assim, mais uma vez, a gente está comentando assuntos que realmente aconteceram e se discute isso. Mas aí tem uma força maior que se move, que existem países que já trabalham com mais de 3 poderes, 4, 5 poderes, para poder um regular o outro. Nesse sentido, de fato, né? Porque é muito poder se dado para um local só. Né? E isso é um perigo. Não, jamais, assim, a crítica, eu acho que, tipo assim, se nós formos somar todas as decisões, eu acho que tem mais acertos do que erros. Só que, às vezes, um erro, ele vai interferir de forma avassaladora na vida de muita gente. Talvez os acertos não compensem, né? Os muitos acertos não compensam pra quem. Porque, às vezes, é. tipo assim, vai interferir de fato na vida de uma pessoa e essa pessoa, automaticamente, ela vai poluir o seu meio devido a essa decisão. E é uma decisão monocrática, muitas vezes, né? A dinâmica da democracia, eu detesto democracia. Mas elabore. Eu acho a democracia perigosa e recentemente tenho visto muita gente assim, saindo do armário com relação à democracia. Eu odeio a democracia, eu odeio a democracia. Por quê? Porque a democracia, ela é extremamente opressora. Porque normalmente, você quer ver, quantas pessoas gostam da Anitta? Muitas. Nenhuma delas. Majoritariamente. Cara, mas, tipo, se eu tô num lugar e a maioria gosta da Anitta, provavelmente não é alguém que vai concordar comigo.
Eu não gosto da maioria daí. Exatamente, a maioria vai Tá, ferrar entendi. contigo. Na verdade, ela é a democracia, assim, verdadeiramente, ela não existe, Não. né? Porque Cara, sempre que mas você ela vai te perde, você tá impor. sendo a Tem uma que ditadura baixar, daqueles A que... ditadura da maioria. Da maioria, né? A Então, ditadura da há maioria. isso, né? Eu gosto, cara, apesar disso tudo, eu gosto da democracia, eu acho que ela é mais acerta do que erra também. Só que é interessante, uma coisa que eu também vinha pensando... Eu comecei a pensar aqui, historicamente, se ela mais acerta do que erra. Não, eu acredito que sim, mas assim, depois a gente pode botar na ponta do Não é lápis. que ela mais né? acerta Mas que erra. É o que Por mais ela foi mais feito, acerta? É porque ela vai beneficiar a maioria maioria. que ganhou. Então, exato. Só que, então, quando Então, eu falo pra quem? historicamente... Ela vai acertar É pra mais deixar a pra maioria eles. Por exemplo, no Brasil... Mas se a maioria decide botar fogo numa casa, não quer dizer que botar Sim, fogo na não, casa então, é uma coisa no boa, Brasil... Depende pra quem. né? Pra maioria pode ser, mas isso não é bom. Botar fogo Então, na mas casa não é depende pra certo. quem. Pra quem Depende tacou por é quê? bom. Vou dar um exemplo. Vamos ser claro aqui. Tu tens uma casa, tu comprou uma casa lá há 60 anos atrás em Blumenau. Olha o que eu vou falar aqui agora. Você comprou uma casa e a casa, de repente, foi tombada pelo patrimônio histórico porque ela é chamel. Cara, tu tá sem dinheiro pra comer e você não pode reformar a casa porque ela tá tombada. Nossa, isso é um absurdo. E aí, tipo, botar fogo nessa casa vai ser bom ou ruim? E vai ser bom ou ruim pra quem? Acho que realmente Faz botar sentido. fogo na casa não ia ser bom pra ninguém, né? Mas daí eu acho que nesse caso, quem botaria fogo na casa é o dono É o da dono casa de e não a raiva. maioria. Então, mas a maioria aqui são os donos da casa, digamos, o filho e tal, bota o fogo, já não tem mais o patrimônio entendi. tombado, vendo o terreno, saiu Porque o que é tombado coisa é a botou. casa, não tem renda. mas Então ele aí sempre você- vai ganhar alguma coisa. Você foi numa coisa tão Não, particular. mas eu entendi, Não, não, mas mas é- dá Faz, pra... até dá- fez dá- sentido. dá- Fez É, bastante então. sentido. Não vou discordar de ti porque faz muito sentido. Não, mas, Mas o, que eu a casa tava, pelo menos era dele. o que eu tava pensando aqui é, se você pegar historicamente... aí, Tombada, vou o discutir isso Brasil, depois. você tem é interessante, mas você tem noção de que, historicamente, o momento em que o Brasil mais cresceu foi com o monarca? Foi com Dom Pedro sim. II. E eu não sou monarquista, velho. Mas é isso que eu digo. Mas Basta foi um com bom monarca, político. Mas a ditadura então- também rolou. Então, é nesse aspecto que eu penso, entendeu? Assim, ó. Realmente, eu entendo do Jack. É uma questão... Basta Porque- um bom governante, né? Porque Um tu bom tens que ter governante... um bom governante, um vamos bom lá, rei, um bom... Enfim. o ser humano. A gente vai Ditadura é a gente bom, vai se cair você for um naquela bom questão ditador. do Rousseau Então, com Se você o for um Emílio, bom né? ditador, ele é bom. É que O os ser ditadores humano que é a o gente que teve, é. não teve bons ditadores, né? Só que nós, tipo assim, o que aconteceu? Vamos Todos os puxar, ditadores que tivemos vamos foram puxar bons. esse histórico aí, ó. Se fala muito da Venezuela hoje, né? Olha só, por que a Venezuela tá nessa pindamonhangaba que tá? Eu acredito que o Brasil vai chegar com uma Venezuela? Pode-se. Eu acredito Mas que eu não. acho que não. Eu também acho que não. Acho que Pode é sim, mas eu acho que não. É. Possível por é, quê? provável não. Exato. Mas por quê? A Venezuela, ela concentrou todos os seus ganhos através do petróleo, Uhum. né? Então, tipo assim, todo o seu PIB Uhum. vinha a maioria, né? 93, 96% vinha do petróleo. Uhum. Então, quando deu a quebra em relação ao petróleo ali, quem sofreu mais, todo o dinheiro que vinha de fora na Venezuela estava vindo do petróleo, né? E o Brasil hoje ele dividir isso bem, né? Tipo assim, hoje nós somos o maior produtor de sojas do mundo, O agro aqui muito feio. o agro, né? Então estamos muito bem, diga-se de passagem. Porém, pode ser que daqui a pouco essa galera lave a mão, porque a gente está vendo que os investimentos do governo hoje é um percentual maior, ou melhor, ele não aumentou os financiamentos para o agro, né, e abriu portas para outras coisas que rentariamente não vai cair no bolso da população brasileira, digamos assim, né? Uhum. Então, até que ponto que o Brasil vai ser impactado com isso ou não? Porque se perder uma fatia do agro, é uma fatia do agro que se perde, né? E isso nós não estamos falando só... É que as pessoas, elas começam a ter uma visão, tipo assim, mas o agro, o cara vai lá, planta, colhe, depois chega no final de semana, abre cerveja e toma. Eu tenho um amigo meu, nosso em comum, aqui, que tipo assim, ele passa um bom tempo sem trabalhar. Só ir lá, cuidando da plantação, passando um veneninho e tal. Mas quando chega a época da colheita, é tipo assim, ele trabalha 18, 19 horas no dia.
Porque ele fala, cara, se der um vendaval aqui, eu vou perder a plantação. Então eu vou ter que trabalhar. E os caras eles não medem esforços. Daí os caras vão fazer a parte deles mesmo com sangue nos olhos e vão fazer a coisa produzir, senão a coisa não ia funcionar. E aí, quando se fala nesse sentido, acontece duas coisas. Primeiro, o agro não tem o financiamento do banco. O banco para de girar, automaticamente ele deixa de receber os juros, né, financiamento. Então, dá aquela caída em relação aos financiamentos. Segundo, o produtor para de consumir, porque daí é trator novo que o cara vai ter que comprar, é colheitadeira nova que o cara vai ter que comprar, e isso gera um mercado por trás também. E são fábricas, tudo etc, isso né? tá envolvido. E são mão de obra. Então, isso é mão de obra, Uhum. né? E tipo, parece que a pessoa ela não consegue, parece que tem pessoas que não conseguem enxergar isso, que eu gosto muito de uma fala do Luciano Hang, do velho da van, que ele fala assim, o empresário não deve nada para o mundo, porque ele já acorda com a cabeça virada, porque ele já quer produzir. Tipo assim, ele emprega, ele dá do seu, porque, cara, um cara desse, velho, eu sempre brinco, todo mundo quer o dinheiro que esse cara tem, mas Sem ninguém o trabalho aguenta dele. o pique que ele tem, cara. Levanta às 6 horas da manhã, você que critica muito o empresário, faz isso, né? Levanta às 6 horas da manhã, começa a trabalhar e vai até meia-noite, 1 hora da manhã, que nem o cidadão faz. E aí, depois tu bate no peito e fala assim, cara, eu não consegui. Porque tem muita gente que prefere ir lá tomar sua cerveja depois das 6 da tarde, não produzir mais nada, né? Todo respeito, se você é dessas pessoas, continue assim. Mundo, né? Só que você tem que respeitar aquele que consegue adquirir um pouco mais devido ao seu esforço a mais. Não adianta tu quereres 2 casas, sendo que você não está se esforçando para uma. Perfeito. Isso é muito interessante, a gente já conversou uma vez sobre isso também, realmente. A gente vê muita gente falando aí, eu não vou citar partido, não vou citar ninguém, assim, mas a gente vê muita gente falando do empresário, né? E na maioria das vezes, inclusive, botando o empresário, o funcionário contra o empresário, né? Contra o patrão, né? Sendo que eles Como têm uma simbiose, na verdade. uma Eles estão simbiose. juntos, né? Então, o Brasil, para mim, é o lugar que eu mais vejo isso, obviamente, porque eu moro aqui e acompanho mais notícias daqui, mas onde parece que o patrão, o empresário, ele é vilão. E você já viu também... Ele comprou, Mas ele vendido, foi vendido para ele um papel de vilão. Não, e outra... E aí eu olho para vocês, né, enfim, e eu vejo, pô, mas cadê o vilão? Mas eu digo vilão. assim, ó, existe no Brasil, eu não sei como é que é no resto do mundo, porque eu não conversei com pessoas o suficiente para saber essa cultura. Mas existe algo no Brasil, intrínseco na nossa alma, que é pecado ganhar dinheiro. Sim, eu já escutei isso. Parece assim, que se você tá ganhando muito dinheiro, você tem que falar isso com uma certa vergonha, sabe? Meio que pedindo desculpa. Eu tive que quebrar esse paradigma na minha vida, e não que eu ganhe muito dinheiro, mas é que eu tive que entender que o cara ficou rico por mérito dele. A menos que o cara roube, se ele roubar... Não, mas é engraçado, porque se ele estiver dentro de um processo de corrupção, aí parece que tá tudo bem. Então inverteram-se as coisas. Os papéis, né? Então o cara trabalhar e tentar fazer isso de forma ilícita parece que tem menos peso do que o cara fazer de forma honesta. E se ele faz de forma honesta, a impressão que dá é que ele tá fazendo de forma desonesta. Isso é muito louco, porque eu durante muito tempo tive essa visão. Eu não nasci, né, a gente sabe, a gente não veio de uma família onde o empreendedorismo é algo normal. Já o Jack, meu Deus, ele não sabe, ele nunca acho que teve carteira... Nunca. Ele nem teve carteira... tive um emprego uma vez. Pra só nós, pra tirar a carteira. Ou é concurso público ou era funcionário de carreira, 30, 35 anos trabalhando no mesmo lugar. Você sai aquele ali incentivo parecia e chega diretor e, isso é o ápice da sua vida. Então, o empreender era algo assim que não existia na minha vida, não existia na minha concepção de vida. Hoje, eu não consigo me ver de outra forma. Porque realmente sou eu que faço o meu. Se eu errar, se der ruim... trabalhas muito mais do que quando era... Infinitamente. É sábado, domingo. E as pessoas nem entendem. Porque esses dias a gente até teve uma situação, uma pessoa muito próxima da gente falando, não vou dar nomes também, porque não precisa, mas falou assim, mas no domingo vocês vão trabalhar, vocês tiveram a semana inteira. Não é isso, não é isso. É segunda a segunda. É todo dia, é no horário que precisa, é a hora que toca um telefone, não tem opção. Talvez um dia, daqui 10 anos, vocês vão olhar, vão deixar alguém tocando, ainda vão estar de olho e vão estar mais tranquilos. A gente põe dinheiro pra render e esse alguém tocando é que a gente cai de novo nessa questão do governo. No Brasil hoje, eu não tenho coragem de deixar ninguém tocando nada.
Uma porque o nível do que a gente exige de um colaborador seria muito alto. E a sociedade brasileira até não incita isso, né? O jovem hoje, que nós estaríamos contratando aí de 24, 25 anos, ele não reúne os conhecimentos necessários para trabalhar nessa área. Então a gente acaba tendo que, quando a gente contrata, a gente tem que contratar uma pessoa de Singapura, ou de Hong Kong, ou de alguma anomalia na Europa, porque a Europa também tá, sei lá, meio progressista demais. Todo mundo quer ser TikTok. Então, tu precisa de uma pessoa que gosta de estudar. É um cara que ele pelo menos fala uns 3 idiomas, ele conhece bem de economia, ele conhece bem de processos administrativos, de direito, de contabilidade. Só que se for contratar esse sujeito no Brasil, ele já tá assim, ó, de olho quando é que ele vai te colocar na justiça. Daí eu digo o que pro meu cliente? Eu digo, cara, tu tens problema na justiça? Tá. Tu tá com medo de contratar? Tá. Por que tu contratas no Brasil? O que tu ganhas contratando aqui? Existem alguns, que eu digo, são ideólogos, porque o sujeito tem que fazer isso por ideologia, que eles querem contratar no Brasil para ajudar o brasileiro. É o Hang. Claro, mas daí o Luciano Hang, ele realmente precisa daquela mão de obra, né, mais... mas não tem como ele contratar... Se o Hang não tivesse loja né? física, ele tivesse só loja online, ele poderia. Mas ele consegue fazer metade desse processo também fora do país, e terceirizado, né? Ele já tem offshore. Daí eu digo, contrata em São Tomé e Príncipe. Se precisa de mão de obra lusófona, né, falante do português, contrata em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola. Todos eles falam português. Pode ter um sotaquezinho e tal, mas manda alguém lá. Vai entender a maior parte das coisas, vai entender. Eles estão passando por dificuldades maiores que as nossas. É verdade. Faz alguma coisa para um outro país e tal. E foge dessa praga, dessa... Cara, é um judiciário bandido, é um funcionário bandido, ele tá ali de olho pra te sacanear, mas cedo ou mais tarde... Pô, daí tu fica num clima ruim com o cara, porque às vezes tu gosta do teu funcionário, mas tu diz assim, esse cara tá esquisito. Daí um dia tu pede uma coisa pra ele, cara, olha só, pô, tu chegou tarde aí, 5 dias, assédio moral. Daqui a pouco a gurizona engravida. Passa por isso. Daí a gurizona engravidou, daí tu ficou 6 meses, pegaste uma outra colaboradora, por exemplo. Quando ela volta, pô, tu já ficaste com a pessoa 6 meses na licença. Daí tu vai pegar a pessoa que ficou 6 meses e que foi melhor do que a outra, que foi ao ar, perdeu o lugar, tu vai demitir a outra? Vai ficar com as duas? Mas você não pode demitir uma, né? Que daí você tem estabilidade não pode, de um ano. cara. Então, mas é aqui em Gaspar aconteceu uma coisa. são tantos artifícios do governo que impedem que você tenha liberdade. Mas deixa eu contar. Aqui em Gaspar aconteceu uma situação assim, eu também vou citar, até pra não dar problema pra pessoa, muito próxima a mim. Mas que foi, a história dela é basicamente essa, Jack. A história dela é basicamente essa. O cara, ele contratou uma pessoa, a loja dele cresceu muito, né? E ele precisava de alguém para trabalhar. E, foi contratar um funcionário. Contratou uma menina. Aí ele tava contando que não deu 1 mês, a menina apareceu grávida. Tá, conheço. Enfim, tirou a licença, né? No final de contas, ele teve que contratar outro funcionário. Contratou o funcionário. Então, ele estava pagando 2 salários nessa brincadeira, porque ele realmente precisava de alguém para trabalhar. Ele não é que ele estava numa posição, ele podia se dar ao luxo, não. Mas eu vou bancar ela porque ela engravidou, então tá certo. Não é isso. Ele realmente precisava de funcionário. Já tá com o orçamento apertado. Exatamente. E aí ele tava trabalhando com essa margem, né? Bom, contratou outro funcionário, pagou os 2 salários. Quando chegou, aí esperou o tempo, né, da estabilidade passar. Passou aquilo. E ele falou que depois, quando ela voltou, ela até tava fazendo um bom trabalho. Só que é isso. Eu sacaneou com ele. Trabalhista. Então ele pegou aí. Uma colega advogada trabalhista, quando eu trabalhava lá lembra? Naquele escritório de advogados? Que ela me ensinou exatamente isso. Ela falou assim, não, se você quiser engravidar, você engravida, você pega um emprego, aí é registrada, né? Passa os 90 dias,
é registrada, engravida e você ganha, aí você sai, isso como negócio. Não porque você Sim. engravidou no meio da coisa. Uhum. E ela era advogada trabalhista, ela tava me ensinando a fazer isso. Tá dizendo que não pode engravidar, é óbvio que pode. É óbvio, eu quero engravidar É também, óbvio, mas a hora que eu tiver um filho, eu não vou ter, Sim. como empresária, eu não vou ter 6 meses de licença maternidade. Nossa, não vai ter nenhum. Nada. Eu vou ter que trabalhar com meu Não, mas vamos falar com o trabalhador Mas comum aqui. É normal, acontece, beleza. A questão é o seguinte, né? A gente sempre volta na questão do planejamento, né? Exatamente, Se pensa você- sobre isso. Desculpa, mas a maioria hoje as nossas escolas elas não são preparadas para ensinar o A gente pessoal a tá fazer falando, planejamento. a gente tá falando de coisa até que... Só que assim, mas aonde que eu quero entrar? Mas tipo assim, a gente tá falando de tudo um pouquinho, né? Mas assim, é interessante colocar que hoje, muitas vezes, o governo ele engessa tanto essa questão entre patrão e funcionário, colaborador, que o próprio colaborador se sente constrangido em fazer a mais. Porque também, tipo, ele vai fazer as 8 horas e 45 no dia dele e vai embora. Mas se tu chegasse pra ele e falar assim, cara, eu preciso de você, ter um cara que lá botar bem, fica comigo até aqui um pouco mais tarde, ou chega um pouco mais cedo, e vamos trabalhar aí, eu vou te pagar isso por fora, que, né? Mas até a hora extra aqui é um negócio. Então, é um absurdo. E isso vai incidir depois lá no FGTS dele, vai incidir lá na rescisão. Isso é uma loucura para o empresário. Isso acaba sendo loucura porque ele não está querendo que ele faça hora extra porque ele está ganhando 50 clientes a mais naquele momento. Não, ele está atendendo, às vezes até menos clientes, uma quantidade menor de clientes, só para manter um pouco mais aberto o estabelecimento, para dar um movimento, um giro maior, para experimentar. Ontem a gente falava com o Jack a respeito disso aí, a gente ainda conversava que tipo, o empresário às vezes testa muita coisa, e até chegar no produto final dele, isso demora, e isso é um custo, e isso, o custo empresário versus produto, ninguém bota na ponta do lápis, né? Principalmente a pessoa. Então, esses cuidados, quando a gente fala dessa carga tributária excessiva, né, às vezes o Estado também não te dá uma liberdade enquanto colaborador, enquanto funcionário, de trabalhar de forma que você possa apresentar o teu serviço e acabar sendo remunerado a mais. Tipo, um exemplo. Vocês têm a empresa de vocês lá, e vocês trabalham em várias linhas, né? Algumas linhas, digamos assim. Tem a retirada do passaporte, pelo que eu entendi lá. E vamos colocar que a gente entrou ali naquele paralelo dos jogos digitais fora do país. Então você tem um colaborador que trabalha exclusivamente 8 horas e 45 por dia no processo de retirada do passaporte, né, de fazer todo o trâmite. Só que você não consegue movimentar esse cara daqui para trazer ele para cá para fazer isso aqui também. Acúmulo de função. Mas o cara, exatamente, mas o cara é bom. Você tem que pagar por isso. E aí o cara até quer aprender a fazer isso aqui, porque para ele também é interessante o aprendizado. Só que você não pode disponibilizar esse cara aqui para vir para cá. Por quê? Primeiro porque você não, tipo assim, você não pode passar o horário dele. Segundo, esse tempo que, né, a Thaisa falou é um acúmulo de função se você fizer. Então aí você arrumou um problema. Né? Você não permite o teu colaborador aprender um pouco mais, né? Você não consegue disponibilizar isso para ele. Às vezes ele até quer, né? Se esforça para isso, mas não pode, porque tá engessado a coisa. E você fica... Aí você tem que contratar uma outra pessoa para começar a desenvolver esse outro processo aqui do zero, e daí você tem que tirar dinheiro do bolso para poder fazer esse investimento inicial sem saber se vai dar certo ou não. Infelizmente, e você tem fica coisas que você numa atração precisa errada. que uma única pessoa faça todo o processo, porque eles se unem no meio do Se caminho. encaixam, né? Então, não tem como não ser assim. Não tem como uma pessoa fazer um pedaço da camiseta e outra pessoa fazer outro pedaço. A gente precisa que a pessoa faça a camiseta inteira. Senão vai ficar um Frankenstein. E aí, isso fica impossível. É uma atração... o governo ele faz essa atração inversa, né? Infelizmente, ele engessa um pouquinho. Tipo, eu tenho um colaborador muito, muito bom, mas a gente tem que tomar esse cuidado, que tem que reconhecer, não, tu tens... E ele pode até não ter maldade, mas pode ser que cruze no caminho dele alguém que tenha maldade e fale, ó... Acontece, já aqui você pode tirar um dinheirinho daqui, ó. Fica ligado. Aí aparece um advogado trabalhista. Mas você sabe o que eu digo, gente? Tudo que se tira pelo menos é uma concepção. Eu sei que
em questão de Só de essa crença, brincadeira né? aqui, a gente já tomou uns 5 processos nas costas. Meu, cara dos Em cortes uma vai ter hora de- trabalho. Uma hora de programa, a gente já tomou uns 5 só. Não, mas né? o que eu digo é o seguinte, que quando você tira de alguém, parece que o mundo ele faz também a sua volta e vai chegar até você. É o tal do karma. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito demais nisso aí. Uma Coca-Cola, se eu ver que a pessoa não cobrou, que nem aconteceu esses dias, foi domingo, eu falei, tem uma Coca-Cola, mas tá marcado uma só, não, a gente pegou 2. Eu não vou tirar aquilo que não é meu. Porque se tirar aquilo que não é meu, ele vai voltar pra mim. Não adianta. certo, E às certo. vezes não é nem só a Coca-Cola, né? Fazer o Às certo. vezes é algo pior. É um exemplo, né? Mas assim, é uma crença minha particular. Então, Eu acredito muito nisso. É O Jack um também. karma imediato. Porque- tipo assim, Até porque, do ponto de vista religioso, eu não acredito que exista nada. Tudo aqui agora. E Isso o que vai eu ser um faço papo de pra bom, outra eu vou oportunidade. Isso aí é Não, receber de volta. Então, Isso vai esse ser é um- definitivamente um papo para outra oportunidade. se eu falar eu- de religião, nós vamos trabalhar legal nisso. Não, mas assim, ó, esse é um papo que a gente não precisa abordar ele todo, mas eu queria trazer, então, a gente já falou de muita coisa, mas eu queria trazer de volta para Info Business. Uhum. Se a gente tivesse, então, que definir a empresa hoje, é trazer uma segurança, no final de contas, Então, para quem? Qual é É o público? Quem está assistindo a gente e isso. quiser ir atrás de vocês, onde vai buscar vocês? No Agora lá em Singapura, info.business. né? Não tem Agora, erro. agora é na Turquia. O olha, site sabe Infoque.business, no Instagram Infoque Business, no Facebook Infoque Business, no YouTube Infoque Business. E, na verdade, atendimento, é engraçado isso, né? Desde a pandemia que a gente não recebe clientes, porque a gente estava em São Paulo, né, antes da pandemia, daí São Paulo teve aquele problema sério de fechar tudo, a gente acabou vindo aqui para o Sul, que foi mais branda a coisa, né? O marketing foi de fechar tudo, mas na prática a gente estava vivendo com a mesma qualidade de sempre. Então, agora nós estamos indo para Istambul, que é praticamente o umbigo do mundo, né? Então, de Istambul, a gente consegue visitar melhor o nosso cliente, que a gente passou a visitar mais. Então, nós visitamos parceiros e fornecedores dali. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos em 3 frentes, né? Uma é a frente de abertura de offshores, para quem quer proteger o seu patrimônio, que seriam as holdings patrimoniais, ou para quem quer levar a sua atividade mercantil para fora do país. Então, tanto para a empresa que quer continuar trabalhando, como para aquelas empresas que querem só proteger o patrimônio da família. E ainda aquele nicho de... Profissional liberal. Os profissionais liberais, inclusive na área do direito, né? Tem muitos advogados na área de importação, exportação, né? Comércio exterior, câmbio e tudo mais. Mas a parte de jogos, licenciamento de bolsas de exchange de criptomoedas, trusts. Então, enfim, tudo que for necessário para aumentar a proteção, né, a segurança jurídica, a proteção patrimonial e a liberdade financeira, nós atuamos hoje. Inclusive com essa questão de cidadania e residência, né? Por exemplo, um cenário aqui, né, falando em cenários. Para quem tem dívidas muito grandes e está perdendo o passaporte, por que não ter um passaporte em outro país? Né, esse é até legal tu ter serviço comentado isso aí, novo que eu sei que tem, dependendo de onde você tira o passaporte, você consegue transitar em mais de 130 países, né? O pior que nós temos hoje são 147 países. 147 países. E é um país que casualmente oferece tributação zero. Né? Então, é aquela questão, por exemplo, do... Cara, tem gente... Não, então as pessoas até me chamam, os clientes me chamam de Jack Sparrow, porque ali no Caribe, cada pequeno país daqueles oferecem um menu de possibilidades. Né? Então nós temos hoje em Curaçao as nossas empresas de jogos online e cassinos. Daí tu migras para Ilhas Virgens Britânicas, são holdings patrimoniais. Neves, em São Cristóvão e Neves, é o paraíso da proteção patrimonial e proteção cada paizinho judicial. Cada ilhinha ali ajuda uma coisa. Então, uma coisa diferente. Quem entra no nosso site, vê lá,
Antigua e Barbuda, melhor passaporte do mundo. Então Licenciamento ali, de jogo, de cassinos. Curaçao. Então quer dizer, Panamá, Belize, cada lugarzinho desses tem as suas peculiaridades e nós os conhecemos profundamente. A gente viaja para lá 4 vezes por ano daqui para frente para acompanhar os processos dos nossos clientes, né? É uma segurança que ele tem a mais. Então, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é aumentar a segurança jurídica, aumentar a facilidade no fluxo financeiro e aumentar e entregar essa liberdade para o nosso cliente. Inclusive, a gente tem um produto novo, até que não sei se a gente fala aqui. Opa! Talvez. Opa! Uma coisinha nova. Vou dar uma pincelada rápida. Muitos dos nossos clientes vinham levando o seu dinheiro para fora do país estritamente para proteger o seu patrimônio, né? Então, eu tô com 1 milhão aqui de reais, né? 200 mil dólares, e eu tô com medo que o Brasil vire uma Venezuela, vire uma Argentina e caia numa espiral inflacionária e o dinheiro perca o valor em relação ao dólar. Então, eu quero deixar meu dinheiro em dólar já. Então, eu vou abrir uma holding patrimonial e deixar meu dinheiro lá em dólar. E muitos clientes nossos deixam o dinheiro lá fora sem render nada. Como nós temos uma das nossas jurisdições, uma jurisdição até muito Inglaterra, né? Muito sólida, nós temos a gestão de fundos. Tem um nome mais forte, né? Se a gente está comparando com Curaçao, por exemplo. Inglaterra, né? A gente está falando do país com os bancos mais fortes do mundo. Mais sólidos do mundo. Então, nós temos um lançamento junto a, claro, parceiros extremamente sólidos já há mais de 10 anos, que nós conseguimos entregar rentabilidades muito interessantes para as aplicações em dólar, né? Então, hoje a gente sabe que o cliente dos bancos estrangeiros tem que suar a camisa barbaridade para conseguir tirar alguma coisa no mercado de ações. Hoje ele consegue renda fixa de 1,75%, 2,25% ao mês no dólar. Esse é um produto novo que nós temos junto a alguns clientes. No dólar tem o seu valor, né? Porque daí não tem inflação. Tem a variação cambial, mas aí você sempre está seguro, né? A gente vive praticamente hoje, a gente tem essa liberdade financeira que a gente tem graças a esses rendimentos, né? Nunca consumir o principal, né? Só esse é o segredo do rico. rentabilidade. Vou dizer que o segredo do rico é que ele nunca consome o principal. Ele pega o dinheiro, ele faz o dinheiro render mais, ele vive do rendimento. E sempre que sobra um pouquinho, ele põe no pote grande de novo. E vai juntando o pote na grande. verdade, o rico, para ficar rico, na verdade, ele tem que passar um bom tempo só colocando. No pote. É por isso que a gente está morando em Istambul. Depois ele consegue tirar alguma coisa. Mais barato, né? Ali em comparação. A menos que você seja herdeiro, esse ou ganha na Mega Sena ou vai pro Big Brother. Mas uma coisa pra vocês, ontem ainda eu falei pra minha sogra, eu falei assim, tem gente que você pode ser herdeiro, tu pode ganhar numa trimania, pode patrocinar nós aqui pra trimania. Você pode ganhar numa trimania, tu pode ganhar na loteria. Esse cidadão, ele vai conseguir acabar com esse dinheiro em um curto período de tempo e vai voltar numa situação pior do que ele estava. Se ele não investir, se ele não fizer alguma coisa... Não, mas ele não vai fazer, porque ele não aprendeu isso. Não, porque tem gente que tem talento pra gastar dinheiro. Eu acho impressionante. Eu tenho talento, eu gosto de gastar dinheiro. Mas muito dinheiro. Muito. Mas conversávamos também que, tipo assim, o gastar o dinheiro ele é relativo, porque também vai muito do tamanho dos sonhos, né? Tipo, não é que eu não tenho um sonho de ter um Camaro, não, acharia legal ter. Mas pra quê? O meu carro me leva pra tudo quanto é lugar, entendeu? Então, tipo, tá bom. Né? Agora tá. Mas eu quero um Camaro. Não sei quanto custa um Camaro hoje, vocês têm ideia? Eu não entendo nada de carro. Eu sei que alguns anos atrás eram uns 200 mil, agora não sei. Que a gente queria carro pra pegar uma mulher bonita, cara. Eu não sabia que as pessoas gostavam no carro pelo carro. Eu andar de bicicleta, peguei mulher bonita. Eu já tenho a mulher mais bonita. Não, ele pegou a mulher que mais odeia carro no mundo. Por mim, eu não teria carro nunca. Eu viveria de Uber e andando. Então, mas é complicado isso aí, porque, tipo assim, essa é uma visão. Mas... O bom que vocês estão indo pra Europa agora, que é um pensamento bem comum. Até, nós vamos morar num lugar onde é o melhor sistema de transporte. É o melhor transporte do mundo. Tô bem contente com isso.
Lá Legal. tu vai até Eu fiz ele vender o carro dele quando eu conheci. Eu não descansei. Até conseguir. Mas, ô Fernando, para não deixar passar aqui, que nós falamos, nós temos um momento jabá, né? Boa, importante. Isso aí, o principal é aquilo que as pessoas que fazem esse programa acontecer também. E aí a gente já parte para as considerações Nesse finais. sentido, então, assim, é até bom aproveitar, os dois já trabalharam com marketing, certo? Por favor. Então, assim, ó, Nós temos qual que, três jabá. qual que é a importância do marketing hoje para uma empresa? Vamos lá. Vocês têm uma bodega. Seja lá o que for que você tiver. Se ele tiver numa esquina principal da cidade, todo mundo vai passar por ali e vai ver, certo? Uhum. Mas e se esse lugar tiver numa ruazinha, numa ruela, onde ninguém vê? Como que alguém vai saber da existência desse lugar? Como é que alguém vai lá comprar alguma coisa? Perfeito. Hoje, a forma como a gente consegue divulgar um produto, uma existência de uma empresa, é no online, né? No digital. E como é que você vai fazer essa propaganda para a pessoa sem anunciar? Porque como é que tudo que vocês estão fazendo aqui vão para as redes sociais, por exemplo, vai ser muito difícil as pessoas acessarem esse vídeo, esse corte, sem alguém anunciar ou publicar ou fazer um esforço de marketing para que aquilo chegue no cidadão final. Então, o marketing é tudo. Sem ele, a pessoa não tem o conhecimento da existência daquele produto, Não daquele tem serviço, como. daquela empresa. Uma É empresa impossível. consegue crescer sem marketing? Não tem como, É porque impossível. ela pode produzir o melhor produto do mundo. Se ela não publicizar, isso se torna inviável. Rapaz, até a prefeitura, tipo assim, colocou uma plantinha lá, eles já colocam uma placa. É isso aí. Então, Tem que ter sem marketing. Então tá, nesse sentido, graças a Deus, nós temos o nosso patrocinador aí, a Asa Company, ou no Instagram asa.company, asa com 2 Es, que ele trabalha nesse Asa sentido. com 2 Es. Com 2 Sim. Es. Z de Zes. zebra. Isso, 2 Es. De zebra. A-Z-Z-A. Isso. Ah, Asa. A Asa, ele faz toda essa parte de marketing, eles trabalham muito forte em relação a vendas, o produto digital deles, eles estão muito voltados ao comércio digital também. E é legal que, conversando lá com o Luiz da Asa, um abraço pro Luiz ali, é interessante o pessoal procurar que eles, em questão de 3, 4 meses, eles tiraram empresas de faturamento de 5, 10 mil e levaram para 100, 150 mil em relação a vendas digitais, entendeu? Então, os caras têm know-how naquilo que fazem hoje, tem uma equipe, igual vocês falaram, que não estão vinculada tudo no local só, então ele tem gente que trabalha no meio lá em São Paulo, Rio de Janeiro, assim sucessivamente, para fazer todo esse processo. Acessem o Instagram deles ali, asa.company, que vocês vão ver que Vocês vão estar vendo em algum lugar aí também. Exatamente. O trabalho dele é realmente excepcional. Exatamente. Ele vai estar aqui com nós logo logo. Nós temos também o Brambila Burger, eis-me aqui, né? o co-produtor e fundador do Brambila Burger. Nós temos lanches especiais agora com delicioso milkshake. Pô, é bom mesmo. O Jack foi lá ontem. Eu quero provar esse aí, ó. Tô aqui no backstage. Aí, ó, mas o eu backstage quero, do Clóvis. Vou lá. É show. E também agora a gente está criando uma nova linha de chás, né? Então, daqui a pouco... Putz, maravilhoso. Eles provaram Já ontem também. provamos e já tá e aprovamos aprovado. também, exatamente. Que legal. E a nossa linha de temos, hambúrgueres, né? O Washington ainda tá no Festival Gastronômico. Tá no Festival Importante. Gastronômico também, tá lá também. Festival Gastronômico, que vocês puderam acompanhar aí o episódio da Marisa Tonetti. Ainda está rolando e tem o Washington lá dentro da É um promoção. triplo, né? Nossa. É uma delícia aquilo lá. Deve ser O imenso. lanche Eu sou suspeito de falar. Porque, né? Quase que eu pedi ontem, mas eu não ia dar conta. E também nós temos aqui já estamos nos estúdios do Clóvis Zimmermann, né? Nos estúdios aqui na Coloninha. Aqui você tem aula de violão, guitarra, acordeon. Técnica vocal. Se você quiser aprender música, aqui é o local. Não tem desculpa. De qualquer lugar do mundo, o Clóvis ali, ele desenvolveu umas técnicas em aula que tu começa a ver o gato Mia, o Mia cá, Mia lá. E aí isso vai criando uma ramificação, uma identidade de memória que facilita o processo de aprendizado. Será que ele dá conta de desafinação também? Não, o Clóvis é fantástico, né? Sigam as redes sociais do Clóvis também.
né? E agora não há desculpa para você deixar não aprender Esse papo música, de né? teoria musical, né, que o Jack também foi trabalhou com, não trabalhou, né, mas ele esteve Curtiu envolvido, muito, ele né? curtiu muito música. Esse papo de teoria musical é um negócio muito É complexo sempre, Uhum. né? E o Clovis, ele dá uma Um banho. simplificada, assim, Dá um show. mas não que ele dá uma simplificada porque ele pega um shortcut ali, né, Atalho. um atalho ruim, obscuro, que você não vai aprender. Não, ele te ensina certinho, só que ele essa questão ali didático. é bem didático, muito, muito bom mesmo. Isso é bom, Mas inclusive, até para é quem, um material pra quem novo já ainda, né, canta. Clóvis? Para quem? O Clóvis tá aqui no backstage. Sim. Daqui a pouco está saindo um e-book, né? Aham. Também do conteúdo. E ali são vários gatilhos mentais e associações mecânicas. Então, memórias mecânicas e... Então, você tem um mecanismo eu chamo do follow the leader. Siga o dedo principal da sua mão esquerda. Uhum. O indicador. Ele é muito ágil para fazer, ele serve de modelo e assim vai ligando uma coisa na outra e vai ficando muito fácil. Perfeito. Então, quer estar no ramo da música, quer trabalhar, ou quer ter só o prazer de saber lidar com música, cara, Clóvis Studio, aqui na Coloninha, não tem motivo pra não procurar. Quando você falou do carro, quer pegar mulher, vai aprender a tocar um violão. Pior que aí eu vou ter que concordar contigo. E sai mais barato do que o E do que o carro, né? Nunca mais, Certamente. Sim, Não, tocar um sempre- instrumento não rola. E nós também temos as nossas redes sociais do Tamanho PMG, né? Então, no Instagram, Tamanho PMG Podcast. No Twitter, Tamanho_PMG. E no TikTok, Tamanho PMG. E, claro, no YouTube, Tamanho PMG Podcast. Para ver os vídeos na íntegra, como este certamente estará. E os cortes, Tamanho PMG Podcast Cortes. E agora chegou a hora de nós nos despedirmos, né? Ah, Então, Tava muito por legal. favor, vocês deixam as redes sociais de vocês, façam as considerações finais, mandem aquele abraço ali pro nosso público, né? E agora fala de vocês. Eu espero que não tenha sido maçante, que a gente tenha conseguido elucidar o assunto de uma forma mais didática. É um pouco difícil, né? Porque realmente é um assunto bem profissional e difícil, às vezes, do cidadão comum entender. Eu espero que, se não aconteceu, procurem a gente nas redes sociais. Então, em Folk Business, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no LinkedIn. Em Folk Business em todos e o site é infolk.business. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que ela foi. Droga, ela falou Ela tudo. foi. Ela é muito boa nisso, cara. Ela manda. Eu fico melhor nas explicações. E até só para deixar claro aqui, pessoal, tinha assunto para conversar ainda, tá? tinha. Tem coisa. Vai ficar pra uma próxima É. aí, certamente. Manda assim, a gente faz um direto da Turquia. Teve um Né? lado Legal. de... legal, bacana. Teve um lado de religião aí que a gente não abordou e que... Dá pra dar bolha quando a gente fala, dá né? Mas bolha, ano que vem a gente tá voltando aí. Aí a gente já aborda A gente isso. vai estar lançando melhor essa questão de religião. Legal. O Jack tem até um plano, né? Depois de aposentar lá da Infolk. Ele vai Vou me ser dedicar só- só a isso. Vai ser Um pastor. sacerdote do Sacerdote do neofranciscanismo. neofranciscanismo. Que tem a ver com isso, né? O neofranciscanismo, essa questão de viver simples e com qualidade. Né? Não precisa ficar mostrando nada pra ninguém. Também tem essa, isso é Né? importante. Viver, curtir. Só curtir. Seja cool. Por exemplo, eu só curti a Thaís. Gente, é com esse final que nós dissemos. É isso aí, gente. Muito, muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado pela presença Nossa, aí de a gente vocês que dois. agradece. Muito bom, uma honra mesmo. Obrigado pela presença dos dois. Ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais, então. E um beijo para todos vocês e até a próxima. Vamos!